Eu estava voltando para casa depois de uma longa viagem. O céu estava limpo, e a estrada deserta parecia me convidar a acelerar. Eu adorava a sensação de liberdade que vinha de dirigir por aquelas estradas tranquilas, sem nada além de mim, meu carro e o silêncio da noite. Mas naquele momento algo mudou. Eu vi uma luz brilhante e intensa no meio da estrada, mais adiante. Era um ponto de luz, como se alguém tivesse deixado uma lâmpada acesa no meio do nada. O estranho é que não havia nenhuma casa ou sinal de civilização por ali. Eu reduzi a velocidade, curioso, tentando entender o que poderia ser aquilo. A estrada estava completamente vazia, e a luz parecia se mover conforme eu me aproximava. Eu estacionei o carro a alguns metros de distância e fiquei observando. O que era aquilo? Um farol? Talvez um sinal de algum outro carro? Mas o mais estranho era o fato de que não havia outros veículos à vista, e a luz estava imóvel. Eu decidi sair do carro para investigar. Algo me dizia que eu precisava ver aquilo de perto. Conforme eu me aproximava, o ar ficou mais frio. Havia algo no ambiente que não estava certo, como uma tensão invisível. Quando dei o último passo, a luz desapareceu, apagando-se de uma vez, sem nenhum som, sem nenhum aviso. Fiquei parado ali, atônito. O que aconteceu? Onde ela foi? Não fazia sentido. Eu olhei ao redor, mas tudo estava quieto. A estrada, agora sem aquela luz estranha, parecia ainda mais desolada e silenciosa. Me senti tolo por ter parado, como se estivesse apenas sonhando com aquilo. Eu dei alguns passos para trás, pronto para voltar para o carro e continuar minha jornada, quando uma voz sussurrou, baixa e urgente, vire-se rápido. O som foi tão claro que quase pude sentir a voz como se estivesse ao meu lado. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu fiquei paralisado, o coração batendo mais rápido. Quem havia falado? Não havia ninguém por perto. A voz parecia vinda de um lugar distante, mas ao mesmo tempo tão próxima. E então, como se um instinto me alertasse, virei-me abruptamente. O que vi me fez congelar. Onde antes havia a estrada, agora havia apenas escuridão. A estrada havia desaparecido completamente, engolida pela noite, como se nunca tivesse existido. Eu olhei para frente e para trás, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o mundo ao meu redor tivesse se desfeito, como se a realidade tivesse sido distorcida de algum jeito. Eu olhei para o carro lá atrás, mas parecia tão distante, como se a distância entre nós tivesse aumentado de forma incompreensível. Eu dei alguns passos para trás, tentando entender. A voz ainda ecoava na minha cabeça, vire-se rápido. Eu olhei ao redor, mas não havia nada. Nenhuma luz, nenhuma estrada, apenas um vazio imenso. A sensação de estar completamente perdido me consumia. Eu olhei para a escuridão atrás de mim, tentando entender como a estrada havia desaparecido. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia abafada, como se algo estivesse me impedindo de fazer barulho. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia mais o que fazer. A estrada, que parecia ser minha única conexão com o mundo, agora não existia. Respirei fundo, tentando acalmar minha mente, mas a sensação de pavor não desapareceu. O silêncio era absoluto, e a escuridão ao meu redor parecia me engolir. Eu me sentia como se estivesse preso em algum lugar entre o que era real e o que não era. O vento que antes estava calmo agora parecia forte, como se estivesse me empurrando, como se a própria natureza estivesse me afastando de algo. Eu olhei novamente para o carro, ainda mais distante, como se a escuridão estivesse se aproximando dele. O medo começou a tomar conta de mim de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Cada passo que eu dava para trás parecia me levar para um abismo. Eu queria correr, mas as pernas não respondiam. Era como se algo invisível estivesse me mantendo no lugar. Eu sabia que precisava voltar para o carro, que era a única maneira de escapar daquela sensação sufocante. Mas quando finalmente olhei para o carro mais uma vez, percebi algo que me fez gelar. Ele não estava mais lá. O carro, o único ponto de referência que eu tinha, havia desaparecido também. O que estava acontecendo? A voz tinha sido clara, mas eu não entendi o aviso. Vire-se rápido. Eu havia feito isso, mas agora estava perdido em um vazio sem fim. Eu não sabia se estava sonhando ou se algo muito pior estava acontecendo. Eu respirei profundamente e olhei para o horizonte, na esperança de ver algum sinal de vida, alguma indicação de que a estrada ainda existia. Mas tudo que vi foi a mesma escuridão, um espaço vazio que parecia me engolir. Foi então que, no meio do silêncio, eu ouvi algo. O som de algo arrastando-se na terra. Não era o vento. Não era um animal. Era algo mais, algo que não fazia sentido. A sensação de que eu estava sendo observado tomou conta de mim. Eu virei-me para todos os lados, tentando entender de onde vinha o som.
mas a escuridão parecia esconder qualquer coisa que estivesse se aproximando. Eu não sabia o que era, mas podia sentir que não estava sozinho. Eu me forcei a andar em direção ao que restava da estrada, mesmo sem saber se ela ainda estava lá. O medo de ser puxado para a escuridão era tão forte que minhas pernas tremiam. Eu precisava sair dali, precisava escapar daquela sensação de estar preso em um pesadelo que não fazia sentido. Mas, no momento em que dei o primeiro passo para trás, a luz voltou, aquela mesma luz brilhante, no meio da estrada deserta. Ela estava ali, como se estivesse me atraindo, me chamando para se aproximar novamente. Eu hesitei, pensando que talvez fosse a minha única chance de sair daquele lugar, mas o medo de que algo pior acontecesse me impediu. Eu sabia que não podia confiar naquela luz. Então, com uma última olhada para o vazio ao meu redor, corri, sem olhar para trás. Eu não sabia onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. A escuridão parecia me seguir, me engolir a cada passo, mas eu não iria parar. A chuva estava forte naquela noite, e o som das gotas batendo no vidro da janela criava uma espécie de ritmo hipnótico. Eu estava deitado, tentando relaxar, mas algo parecia fora do lugar. A casa estava silenciosa, exceto pela chuva e pelo ocasional som de madeira rangendo. De repente, um leve toque quebrei esse silêncio. Não foi um barulho forte, mas algo sutil, como se algo tivesse esbarrado na janela. Eu pensei que fosse o vento que já estava soprando com força lá fora, fazendo as árvores se balançarem. Mas, por algum motivo, aquela sensação de inquietação não me deixou. Levantei-me da cama e fui até a janela. Quando cheguei perto, olhei através da cortina, ainda sem saber o que estava acontecendo. Eu não esperava encontrar nada, talvez só o reflexo das gotas de chuva escorrendo pelo vidro, mas algo estava diferente. Algo no ar estava pesado, como se estivesse sendo observado. Hesitei, mas a curiosidade me levou a abrir a cortina um pouco. Quando olhei para fora, o que vi me paralisou. Uma figura sombria estava parada lá, de pé, olhando para dentro. Não era um ser humano, nem algo que eu pudesse identificar facilmente. A forma era indistinta, envolta em sombras que pareciam se mover, como se fossem feitas de pura escuridão. Eu não conseguia distinguir detalhes, mas seus olhos eram intensos, fixos em mim, como se soubessem exatamente onde eu estava. O frio na espinha foi imediato. A princípio, achei que fosse uma ilusão, uma brincadeira da minha mente, mas não. A figura estava ali, imóvel, como se esperasse algo. O medo tomou conta de mim, e sem pensar, fechei a cortina rapidamente. Meu coração estava acelerado, e eu mal conseguia respirar. Minha mente tentava processar o que eu acabara de ver, mas as imagens pareciam embaçadas, como se minha mente não quisesse lembrar dos detalhes. A sensação de estar sendo observado ainda estava lá, pairando no ar. Eu voltei para a cama, meu corpo tremendo. O som da chuva não me acalmava, ao contrário, parecia se intensificar, como se a própria tempestade estivesse querendo me engolir. Fechei os olhos, tentando encontrar alguma forma de me acalmar, mas algo não estava certo. O silêncio no quarto parecia se esticar, como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia afastar a sensação de que a figura ainda estava ali, do lado de fora da janela, observando cada movimento que eu fazia. Foi então que eu ouvi um som baixo, mas inconfundível. Era uma respiração. Não era a minha. Era uma respiração pesada, profunda, como se alguém estivesse perto. Mas não havia ninguém na minha frente. Eu fiquei completamente imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o som estivesse vindo de dentro do quarto, como se algo ou alguém estivesse ali, mas eu não podia ver. O som da respiração ecoava em meus ouvidos, aumentando de volume, e eu senti o medo tomar conta de cada célula do meu corpo. Minha mente estava em choque, mas eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. A figura na janela, a respiração, tudo isso estava acontecendo de uma forma tão real que eu não conseguia mais duvidar. Eu levantei da cama novamente, meu corpo tremendo. O quarto estava em um silêncio absoluto agora, exceto pela chuva que continuava lá fora, mas o som da respiração ainda estava presente, como se algo estivesse em algum canto esperando. Eu olhei para a janela, mas não ousaria abrir as cortinas novamente. O simples ato de pensar na figura me fazia sentir como se estivesse sendo puxado para algo muito pior. O ar parecia mais denso, e a respiração, agora mais forte, parecia estar mais próxima. Eu sabia que não deveria olhar, que deveria simplesmente ignorar, mas a tentação de saber o que estava acontecendo me consumia. Com um impulso abri a cortina lentamente sem querer, mas não consegui me controlar. Quando a visão da janela se abriu completamente, o que encontrei me fez gelar ainda mais. A figura não estava mais do lado de fora.
Ela estava mais perto agora, do lado de dentro, mas ainda assim, eu não conseguia vê-la completamente. Ela estava em algum lugar do quarto, mas a sombra dela se estendia pela parede como um espectro. O medo tomou conta de mim de uma maneira tão intensa que não consegui mais mover um músculo. Fechei os olhos rapidamente e tentei convencer minha mente de que estava apenas imaginando tudo aquilo. Mas o som da respiração não parava, e agora parecia vir diretamente de cima de mim. Eu olhei para o teto, mas não havia nada lá. Não havia mais a sensação de solidão que eu costumava sentir nas noites de chuva. Agora, tudo estava diferente. Tudo estava distorcido, e a presença no quarto era opressiva, como se estivesse esmagando qualquer tentativa de lógica que ainda pudesse existir em minha mente. A respiração agora estava bem perto de mim, tão clara e alta que eu quase podia sentir o calor dela no meu pescoço. Eu sabia que não estava sozinho. Algo estava ali comigo. Algo que não devia estar ali. Eu não sabia o que era, mas sabia que estava prestes a ser consumido por aquilo, como se a presença sombria quisesse me devorar de dentro para fora. Fechei os olhos mais uma vez e tentei gritar, mas minha voz parecia estar presa, aprisionada no fundo da minha garganta. Eu não conseguia mais controlar o medo, e tudo ao meu redor parecia se dissolver em escuridão. Só o som da respiração era real, e ele me acompanhava, se tornando cada vez mais forte e inescapável. Eu não sabia mais o que fazer. Tudo o que eu queria era que aquilo acabasse, mas sabia que enquanto a respiração ecoasse, a presença continuaria ali, esperando. Era uma noite calma, a chuva já havia cessado e a casa estava envolta em um silêncio que por algum motivo parecia desconfortável. Eu estava sozinha, como sempre às sextas-feiras, e estava tentando aproveitar a tranquilidade para relaxar. No entanto, algo parecia errado. Eu estava sentada no sofá, assistindo a um filme, quando de repente, ouvi um som suave, como se alguém estivesse caminhando pelo sótão. Não era um barulho forte, mas o suficiente para interromper meus pensamentos. Fiquei parada, os olhos fixos na tela da TV, tentando convencer minha mente de que era apenas o barulho normal da casa, as tábuas rangendo, talvez o vento. Mas não parecia com nada disso.